Olá a todos e bem-vindos ao podcast desta quinta-feira, 23 de janeiro, nossa primeira edição do dia. Isso aí. Hoje, vamos analisar as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia e o Canal do Panamá. A proposta de comprar a Groenlândia parece, digamos, inusitada. Mas será que existe algo mais por trás dessa ideia? Exatamente. O que à primeira vista parecem comentários isolados, na verdade revelam tensões globais, ambições estratégicas e interesses econômicos complexos. No caso da Groenlândia, o derretimento do gelo está revelando um tesouro. Vastas reservas de minerais como lítio, cobalto, níquel, essenciais para a produção de baterias de carros elétricos, turbinas eólicas e outras tecnologias verdes. Ou seja, quem controlar esses recursos terá uma grande vantagem na corrida pela energia limpa. É por isso que a Groenlândia está se tornando tão estratégica. Sem dúvida. E não podemos esquecer das novas rotas marítimas que estão se abrindo no Ártico, com um aumento de 37% no tráfego marítimo na última década. A Groenlândia, nesse contexto, se torna um ponto estratégico para o controle dessas rotas. Entendi. Mas a Dinamarca, que administra a Groenlândia, rejeitou a proposta de Trump. Então, o que podemos interpretar dessa investida? Simplesmente uma bravata ou uma estratégia calculada? Olha, as motivações de Trump são complexas. Garantir acesso a recursos naturais, conter a crescente influência da China no Ártico, tudo isso pode estar em jogo. É irônico, no entanto, que enquanto Trump minimiza os impactos das mudanças climáticas, ele age de forma a reconhecer suas consequências geopolíticas. E a China realmente tem investido pesado na região, né? Sim, a China tem expandido sua presença no Ártico, buscando acesso a recursos e rotas comerciais. Inclusive, a colaboração entre Rússia e China no desenvolvimento de rotas marítimas no Ártico adiciona mais uma camada de complexidade a essa disputa geopolítica. Fascinante como o local antes tão remoto agora está no centro das atenções. Mas Trump não parou na Groenlândia, certo? Ele também fez declarações polêmicas sobre o Canal do Panamá. Sim, outro ponto estratégico que atraiu a atenção de Trump. O Canal do Panamá, que foi controlado pelos Estados Unidos até 1999, hoje é administrado pelo governo panamenho, garantindo a neutralidade por tratados internacionais. E pelo que entendi, Trump fez acusações sobre o canal, alegando tarifas injustas e até mesmo controle por parte da China. Acusações que o Panamá nega veementemente, assegurando a neutralidade e a transparência nas operações do canal. Embora a China tenha presença significativa em portos próximos ao canal, o que levanta preocupações sobre sua influência estratégica na região. Então, apesar de estar sob o controle do Panamá, o canal ainda é palco de disputas e interesses internacionais. Sem dúvida. E a ameaça de Trump de usar força militar para retomar o controle do canal é vista por muitos como retórica vazia, considerando os altos custos políticos e estratégicos. Parece que Trump gosta de jogar suas cartas de forma bastante agressiva. Mas olhando para o panorama geral, o que podemos concluir dessas ações em relação à Groenlândia e ao Canal do Panamá? Podemos observar um padrão no comportamento de Trump. O uso da provocação e da retórica agressiva como ferramentas de negociação. Mas, além disso, essas ações refletem a dinâmica de um mundo em transformação, onde as mudanças climáticas e a competição por recursos naturais estão redesenhando as relações internacionais. E nesse cenário, a soberania de países como Dinamarca e Panamá é posta à prova, não é? Com certeza. E, no fim das contas, essas disputas levantam questões fundamentais sobre o papel dos Estados Unidos no cenário global, os limites de sua influência e a necessidade de um novo equilíbrio de poder que respeite a soberania e a cooperação internacional. Parece que estamos entrando em uma nova era de relações internacionais, com novos atores e novas dinâmicas de poder. Exatamente. E o futuro dessas relações é incerto, com muitos desafios e oportunidades pela frente. O mundo está mudando rapidamente e precisamos estar preparados para os desafios que virão. A América Latina, historicamente, tem sido palco de disputas de poder entre grandes potências. A crescente presença da China na região, buscando acesso a recursos naturais e mercados consumidores, tem gerado preocupações nos Estados Unidos. Essa disputa por influência impacta diretamente o Brasil e seus vizinhos. E como o Brasil se posiciona diante dessa disputa entre Estados Unidos e China na América Latina, é como se estivéssemos num cabo de guerra entre as duas potências. O Brasil, como a maior economia da América Latina, precisa encontrar um equilíbrio delicado. De um lado, os Estados Unidos, um parceiro comercial tradicional e aliado estratégico em diversos setores. De outro, a China, que se tornou o principal parceiro comercial do Brasil e um importante investidor em infraestrutura e energia. Quais são os riscos e oportunidades para o Brasil nesse cenário? O Brasil pode acabar sendo pressionado a tomar partido nessa disputa, o que poderia prejudicar suas relações com um dos lados. A intensificação da competição entre Estados Unidos e China na região pode levar a uma maior instabilidade política e econômica, com impactos negativos para o desenvolvimento do Brasil.
Por outro lado, o país pode usar sua posição estratégica para atrair investimentos de ambos os lados, buscando diversificar suas parcerias comerciais e fortalecer sua autonomia. Ou seja, o Brasil precisa ser pragmático, buscando o que for melhor para os seus interesses, sem se deixar levar pelas pressões externas. Exatamente. Adotar uma política externa independente, baseada no diálogo, na cooperação e na defesa da paz e da estabilidade regional é crucial. E como outros países da América Latina estão reagindo a essa crescente presença da China na região? As reações são diversas. Argentina e Chile, por exemplo, têm estreitado laços com a China, buscando investimentos e acordos comerciais. Colômbia e México mantêm uma postura mais cautelosa, buscando equilibrar suas relações com Estados Unidos e China. E quais as maiores preocupações dos Estados Unidos em relação à influência da China na América Latina? Os Estados Unidos temem que a China use sua influência econômica para minar a democracia na região, promover seus próprios interesses geopolíticos e desafiar a liderança americana. Enquanto a China argumenta que sua presença na região é puramente comercial, visando o desenvolvimento econômico e a cooperação mútua. Sim, essa é a narrativa da China. Mas, independentemente das intenções, a intensificação da competição entre Estados Unidos e China pode levar a uma corrida armamentista na região, aumentando o risco de conflitos e instabilidade. E o que o Brasil pode fazer para contribuir para a paz e a estabilidade na América Latina? O Brasil pode desempenhar um papel importante na promoção do diálogo e da cooperação entre os países da região, buscando construir pontes entre Estados Unidos e China e fortalecer os mecanismos de integração regional. Agir como mediador, buscando evitar a polarização e promover o entendimento mútuo entre as diferentes nações da América Latina. Defender a resolução pacífica de controvérsias, o respeito ao direito internacional e a promoção de uma agenda de desenvolvimento sustentável para toda a região também seriam medidas importantes. Com certeza. Mas será que o Brasil tem capacidade para desempenhar esse papel de liderança na América Latina? É uma boa pergunta. O Brasil tem potencial, mas precisa superar desafios internos, como a polarização política, a desigualdade social e a crise econômica. Sem dúvida. O Brasil precisa colocar sua própria casa em ordem antes de poder liderar os outros. Mas o país tem uma longa tradição de diplomacia e cooperação internacional, o que lhe dá credibilidade para atuar como um mediador na região. E como a comunidade internacional pode apoiar o Brasil nesse papel de liderança na América Latina? Através de investimentos, cooperação técnica e diálogo político, reconhecendo o papel estratégico do país na promoção da paz e do desenvolvimento na região. O Brasil precisa de apoio da comunidade internacional para poder enfrentar os desafios da América Latina e construir um futuro mais próspero e pacífico para todos. No final das contas, o sucesso do Brasil em liderar a América Latina depende da sua capacidade de construir pontes, promover o diálogo, defender os interesses da região em um cenário global cada vez mais complexo. O Brasil tem um papel importante a desempenhar nesse cenário geopolítico em constante transformação. A verdade é que o futuro é bastante incerto, né, e imprevisível. Mas se a gente analisar os fatores em jogo, podemos identificar alguns caminhos possíveis, tanto positivos quanto negativos. Começando pelos caminhos positivos, quais são os cenários mais otimistas que a gente pode imaginar? Um cenário otimista seria aquele em que as grandes potências, como Estados Unidos e China, reconhecessem a necessidade de cooperação para enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas, as pandemias e a crise econômica. Seria um mundo onde a diplomacia prevalecesse sobre a rivalidade, né? E a busca por soluções conjuntas fosse priorizada. Nesse cenário, disputas territoriais como a questão da Groenlândia serão resolvidas por meio do diálogo e de acordos multilaterais. E o Canal do Panamá, como seria administrado? Seria administrado de forma transparente e neutra, com a garantia da livre navegação para todos os países, sem interferência de potências estrangeiras. Parece um cenário ideal, né? Onde a cooperação internacional e o respeito à soberania dos países seriam os pilares da ordem global. Sem dúvida. Seria um cenário positivo para o mundo, especialmente para países em desenvolvimento como o Brasil, que se beneficiariam de um ambiente internacional mais estável e previsível. Mas sejamos realistas, né? Nem tudo são flores. Quais são os cenários mais pessimistas que a gente deve considerar? Infelizmente, também existem cenários pessimistas que a gente não pode ignorar. Um deles seria a escalada das tensões entre as grandes potências, levando a uma nova Guerra Fria, com disputas por áreas de influência, corrida armamentista e aumento do risco de conflitos regionais. Um retrocesso histórico, né? Com consequências negativas para todos os países, especialmente para aqueles que se vissem arrastados para essa disputa entre potências. Exatamente. Em um cenário de Guerra Fria, a cooperação internacional seria prejudicada, a economia global sofreria e a paz mundial estaria em risco. O Brasil teria que navegar em águas turbulentas, buscando manter sua neutralidade e evitar ser forçado a tomar partido em um conflito entre grandes potências. Uma tarefa difícil, sem dúvida. Mas, além da Guerra Fria, quais outros cenários pessimistas que a gente deve considerar?
Outro cenário preocupante seria o aumento do nacionalismo e do protecionismo em diversos países, levando a um enfraquecimento da ordem internacional, com a erosão das instituições multilaterais e o desrespeito às normas internacionais. Um mundo mais fragmentado, né? Com menos cooperação e mais conflitos, onde cada país buscaria defender seus próprios interesses, sem se importar com as consequências para os outros. Exatamente. E esse cenário seria particularmente prejudicial para países em desenvolvimento que dependem da cooperação internacional para enfrentar desafios como a pobreza, a fome e as mudanças climáticas. Diante desses cenários, tanto otimistas quanto pessimistas, o que a gente pode fazer? Qual o papel da sociedade civil, dos governos e das organizações internacionais na construção de um futuro melhor? Eu acredito que a chave para um futuro mais positivo está na promoção do diálogo, da cooperação e da solidariedade entre os povos. A sociedade civil tem um papel fundamental na defesa dos direitos humanos, na promoção da justiça social e na conscientização sobre a importância da paz e da sustentabilidade. E os governos? Qual a responsabilidade deles nesse processo? Os governos precisam agir com responsabilidade, buscando o bem comum, promovendo o desenvolvimento sustentável e investindo na educação, na saúde e na segurança de seus cidadãos. É fundamental que os líderes mundiais estejam abertos ao diálogo, à negociação e à busca por soluções pacíficas para os conflitos. E as organizações internacionais, como a ONU, por exemplo, qual o papel delas nesse contexto? As organizações internacionais desempenham um papel crucial na mediação de conflitos, na promoção da cooperação internacional e na criação de um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável. É importante fortalecer essas instituições e garantir que elas tenham os recursos necessários para cumprir sua missão. Ou seja, para construir um futuro melhor, a gente precisa de um esforço conjunto de todos os atores da sociedade, desde os cidadãos comuns até os líderes mundiais, passando pelas organizações da sociedade civil e pelas instituições internacionais. Com certeza, o futuro está em nossas mãos e depende das escolhas que a gente fizer hoje. Se a gente optar pelo diálogo, pela cooperação e pela solidariedade, a gente tem mais chances de construir um mundo mais justo, pacífico e sustentável para todos. É isso aí. E assim a gente chega ao final de mais um podcast. Espero que a gente tenha contribuído para a sua reflexão sobre as tensões globais, os desafios da América Latina e as perspectivas para o futuro. E lembrando que o podcast vai ao ar 2 vezes ao dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!